Vanessa, tudo bem? Então, eu sou a Natália, do segundo M2, e hoje eu vou fazer aquele trabalhinho a respeito do cortiço do Aloysio Azevedo. Então, e eu lembro que você falou pra gente fazer mais ou menos uns 5 minutos. Eu sei que eu vou passar, mas eu vou tentar não me estender demais. Coisa difícil, mas eu vou tentar. E eu fiquei um pouco em dúvida em relação a como abordar a história, porque se a gente for parar para pensar na história e explicar ela, ela é muito extensa, então em 5 minutos não ia dar de jeito nenhum. Então eu decidi explorar as características principais dos personagens, críticas que eu tenho a fazer em relação à situação deles, a várias coisas a respeito da vida e das relações dentro do cortiço mesmo. Então, só para contextualizar aqui no começo, eu queria falar um pouquinho, né, o que é o Cortiço, que é um livro naturalista de 1890 escrito pelo Aloysio Azevedo. E é um livro que ele explicita, assim, de uma forma muito intensa, a condição horrível das pessoas que vivem nos cortiços. É um retrato da favelização brasileira, né? E apesar do Cortiço ter sido escrito em 1890, eu acredito que ele seja atemporal, infelizmente. Porque várias das coisas que a gente vê acontecendo no livro acontecem hoje em dia, da mesma forma. E é uma coisa que, infelizmente, de verdade, eu acredito que ainda vai se estender. Porque, apesar da gente ter essas denúncias sociais, eu acredito que a gente fecha os olhos para muitas delas. Mas, enfim, vou me estender sobre isso depois. Primeiro, eu gostaria de introduzir aí os personagens que eu considero os principais. Então, claro, eu vou começar com o João Romão e com a Bertoleza. O João Romão, ele é um homem português, ele é muito ambicioso e eu, pessoalmente, acredito que essa ambição seja negativa em alguns aspectos. Ele é dono do cortiço, da taverna, né, da venda, da pedreira. E, além disso, uma característica que eu acho que é muito marcante dele também é que ele é desonesto com a Bertoleza. Tanto pela carta de alforria forjada, e quanto porque eu acredito que ele tá fazendo ela de gato-sapato ali o tempo todo. Pra mim é uma desonestidade. Eu tenho uma certa antipatia pelo João Romão, pela forma como acontece a relação dele com a Bertoleza. Não gosto, mas isso é pessoal. E aí, já introduzindo a Bertoleza, ela pensa que ela foi alforriada do João Romão. E para mim, na verdade, uma coisa que é muito triste na história da Bertoleza é que, na minha visão, ela nunca deixou de ser uma escrava. Porque ela pode não estar sendo tratada como antes, certo? Mas ela assume um papel de empregada ali pro João Romão. Ela tá ali sexualmente, ela tá ali com a força para trabalhar, ela faz tudo para ele, ela trabalha o dia todo, ela não tem descanso. É como se ela continuasse sendo uma escrava do João Romão. Então eu tenho, assim, me dá uma dor no coração pensar a respeito da Bertoleza. Eu tenho muito sentimento pela história dela. Eu acho ela uma personagem incrível. E depois a gente tem o Miranda e a Estela. O Miranda, ele é um homem português que é casado com a Estela, ele é burguês e ele é o grande inimigo do João Romão. O que acontece é que ele sabe que a Estela trai ele, a relação deles é horrível, mas ele não vai atrás de outra mulher porque ele precisa do dinheiro dela. E aí, eu não quero me estender muito nessa questão, porque eu acho que ela abre espaço para muita conversa, e aí eu ia dar uma meia hora de aula. Mas eu acho muito interessante a situação que os dois se submetem na relação deles, porque por conta do dinheiro, o Miranda tá ali naquela relação com a Estela, os dois se odeiam, não se suportam, o único contato que eles têm é o sexual, e ainda aí que é o ponto que eu acho que gera muita conversa, porque foi um livro escrito em 1890, ok. Porém, se a gente puxar para os dias atuais, o Miranda vai atrás dela quando ele precisa se satisfazer sexualmente, quando ele acha que ela está dormindo. Por mais que ela não esteja, por mais que ela só esteja fingindo que está dormindo, né? Ele acha que ela tá. Então é uma situação
relação sem consentimento, se você for parar para pensar no contexto, é uma coisa que é extremamente problemática e realmente abriria espaço para muitas discussões hoje em dia. Porém, eu vou deixar só aí como reflexão essa parte, né? De, digamos assim, até onde o dinheiro é o mais importante nessa relação, entende? E agora, como outros dois personagens que eu acho extremamente importantes, a gente tem a Rita Baiana, que é uma mulher negra, porém ela é descrita como mulata no livro. Vou falar sobre isso um pouco depois. Ela é amiga de todos, ela é rebelde, rebelde no sentido de não se prender a um homem, dela tá ali disposta a ter vários parceiros e não ser presa mesmo, submissa a nenhum homem. E ela é a representação da mulher brasileira, é aquela representação da sensualidade, de uma sexualidade exacerbada, principalmente se tratando de uma mulher negra, que tem um corpo extremamente sexualizado pela sociedade. Então ela é um retrato disso, ela é um retrato de toda essa sedução. E ali a gente tem o Jerônimo, né? Que ele é um homem português também, ele trabalha na pedreira e no início ele é descrito como um homem direito, porque ele é o homem do trabalho, ele é o homem que valoriza o trabalho, é o homem responsável, e depois ele é brasileirado pela Rita Baiana. E aí é aquela questão, né, que a gente vê toda hora do homem que cai nos encantos da mulher e se transforma. Então, é uma questão que eu acho muito interessante de você observar, principalmente olhando a Piedade também, que é a mulher do Jerônimo, né, no começo, casada com ele, porque a Piedade, ela é o retrato da mulher europeia, ela é a mulher, né, chique e calma e, nossa, glamour, enquanto a Rita Baiana é a Rita Baiana. E aí você tem essa distinção, né, do Jerônimo estando com a Piedade, sendo um homem direito, e depois ele sendo abrasileirado, influenciado pela Rita Baiana, se transformando num cara da gandaia, digamos assim. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante a forma como é apresentada no livro, é uma coisa que eu acho que a gente deveria pensar muito. Eu queria poder me estender, falar tudo que eu penso a respeito de tudo, mas eu vou ficar muito tempo falando, o vídeo vai ficar enorme, então eu vou só deixar alguns pontos como reflexões no meio do caminho. E agora eu vou falar sobre alguns personagens que eles não são principais, mas eu acho que eles são extremamente interessantes e são personagens que eu daria mais atenção. Em primeiro lugar, ali a gente tem a Pombinha, que ela é a mulher pura, ela é ingênua, ela é fofa. Ela tá prometida para se casar com um homem, só que a menstruação não desceu, e aí fica todo mundo perguntando se desceu toda hora, e fica esse questionamento. Então você tem aqui um lado da Pombinha, que é um lado extremamente romantizado ali, digamos assim, idealizado da menina fofinha, e ele é quebrado totalmente com a Leone. Eu acho que é a Leone que fala, tem aquele acento ali, mas Leone fica muito estranho. Então, eu vou falar Leone. E aí ela entra na vida da prostituição, ela passa por um processo da descoberta da sexualidade dela. Então é uma coisa muito interessante a quebra da expectativa de uma garota que todo mundo acreditava que ia ser a mulher do lar, né, submissa de um homem, fofinha, cozinhando, lavando a louça. E aí a gente tem essa quebra gigantesca dela estando em um ambiente completamente diferente, como o da prostituição, se relacionando com uma outra mulher. E aí a gente tem a própria Leone, né, que ela é uma prostituta de alta posição social, e ela possui um relacionamento sáfico com a Pombinha. E, em terceiro lugar, o Albino. Só parando aqui, dá pra perceber que a razão de eu achar esses três personagens interessantes é realmente por conta da sexualidade que é abordada no livro. Eu acho que, em primeiro lugar, não me cabe julgar qual é a sexualidade deles. Eu acredito que seja muito estereotipado, especialmente o Albino, que eu vou falar agora, né? Mas eu acho que a forma como ele é descrito é muito estereotipada. Ele é descrito enquanto um homem super afeminado, que está no meio das mulheres, que as mulheres consideram como igual, como se ele fosse uma mulher, e aí vai quase de um pensamento comum que ele é um homem gay. Por
quê, entendeu? É uma puta de uma estereotipação que ela é recorrente nos dias de hoje, e independentemente de qual for a sexualidade dele, por que ele é taxado enquanto gay? Simplesmente porque ele tem traços que são considerados femininos pela sociedade. Então eu acho que eles são muito interessantes porque você vê num contexto precário, no cortiço, em 1890, a abordagem da sexualidade. E aí eu já venho exatamente disso, né? Aqui eu tenho algumas questões, são 3 questões que eu acho que valem a pena de se pensar. Primeiro, como eu já estava dizendo, é a questão da homossexualidade, que, como eu disse, para mim ela é tratada de uma forma muito estereotipada no livro. Eu entendo que é um livro de 1890, porém a gente ainda tem essa estereotipação, ainda hoje. Apesar de ter, sim, uma evolução, ainda existe uma puta estereotipação o tempo todo. Eu também acho muito interessante a gente olhar a diferença de tratamento do albino e da Leone. Porque de um lado você tem o albino, que é um homem marginalizado, ele é lavadeiro, ele é tratado como parte das mulheres, uma mulher, na verdade, ele é tratado assim. Ele é julgado, ele é questionado, ele com certeza vai sofrer muita repressão. E do outro lado você tem a Leone, que, mas ela é meretriz, essa palavra. Mas ela, nossa, se relaciona com mulheres. Ela é rica. E daí? É isso. O mundo é assim, mas especialmente o Brasil é assim. Não interessa quem você é rica. Ponto. Você tem dinheiro, você tem tudo. Então, ela não tem um julgamento tão grande em relação à homossexualidade por conta da posição social dela. E aí eu não tô dizendo que é mais fácil para ela e mais difícil para o albino. Isso é uma coisa que eu acho que não me cabe, é individual de cada pessoa, é um sofrimento que é singular, não me cabe. Porém, a gente vê essa distinção do tratamento. E além disso, aí saindo do livro e puxando um pouco mais para a realidade, eu acho que não apenas a posição social, não apenas o seu dinheiro, mas a gente vê que a grandíssima maioria dos homens tratam relacionamentos sáficos como entretenimento, como um fetiche para eles. Então, muitas vezes, as mulheres que se relacionam com outras mulheres não são tratadas de uma forma pejorativa pelos homens, porque eles veem como entretenimento. E isso é um desrespeito, é uma violência. Porém, eles acham que é festa, né? Então, eu acredito que também tenha essa questão. E aí, uma segunda coisa que eu queria falar é a diferença de tratamento que eu notei entre a Bertoleza e a Rita Baiana. Vanessa, eu não estou no meu lugar de fala. Eu posso estar errada no que eu estou falando, então você pode me corrigir a qualquer segundo. Mas eu fiquei pensando em qual a razão da diferença de tratamento entre elas. Porque a Bertoleza, ela é chamada de negra cafusa, ela é ex-escrava, ela é tratada como empregada, ela é a negra retinta. E a Rita Baiana, ela é a mulata. Ela é o que a gente já discutiu milhares de vezes, a morena da cor do pecado. Que é uma coisa ridícula. Ela é a portadora da sensualidade, ela é sexy, ela é sensual, ela é a mulher que encanta os homens, que leva os homens. E aí eu fiquei pensando no porquê aqui você tem um enaltecimento de uma, que na verdade é uma hipersexualização, né? E do outro lado você tem um desmerecimento de uma. Por que de um lado você vê uma mulher sensual e do outro lado você vê uma mulher suada com pano trabalhando? Por que dessa diferença? Eu queria muito poder me estender nesse tipo de questão, só que o vídeo já tá ficando muito longo, então eu vou só deixar a reflexão aqui. E a terceira coisa que eu queria falar a respeito é a ascensão social, porque a gente vê que durante o livro uma busca incessante, gritante pela ascensão social. E eu acredito que, assim, todas as pessoas querem ascender. Não só socialmente, em todos os meios possíveis. Todo mundo tem essa vontade. Porém, no contexto que eles vivem, é uma necessidade. Porque eles vivem marginalizados e eles precisam ascender socialmente para ter uma vida digna. É uma busca louca pela ascensão social. E aí você vê pessoas como o João Romão, que forja uma carta de alforria, que vai lá e casa com a Zulmira pra virar barão, pega a Bertoleza, causa indiretamente ali o suicídio dela. E aí eu me
pergunto até que ponto essa ascensão. E quando eu pergunto até que ponto essa ascensão, eu não tô julgando a ação dele. Porque, novamente, eu acho que não me cabe. Eu não tô nessa situação, eu não sei o que ele passa, eu não sei o que ele precisa, eu não sei o quanto ele sente que ele necessita dessa ascensão. Não me cabe. Porém, é de novo um questionamento que fica. Até que ponto? Para você ver até onde as pessoas podem ir para terem a dignidade delas. É uma coisa absurda e ficou muito na minha cabeça. E aí, como uma conclusão do livro, o cortiço, ele é denúncia social, completamente. Tudo que a gente vê ali, más condições de vida, ambições que levam a níveis extremos, busca incessante pela ascensão social, sexualidade, traição, interesse, especialmente monetário, pedofilia. Eu não me estendi nessa questão porque eu acho que ela levaria muito tempo, mas estou falando a respeito do Henriquinho. A sexualização, a estereotipação, é retrato da sociedade. A gente vê isso todo dia. O problema é que a gente finge que a gente não vê. E aí, eu acho que o Cortiço, além de denúncia social, ele é reflexão. É um livro para você parar e você falar, cara, eu tenho muito. Eu tenho muito. Tem gente que não tem nada. E aí não tem mais o que falar, sabe? É você colocar isso na sua cabeça e você olhar qual é a sua condição. Olha o quão privilegiada ela é. O que é que você está fazendo pelo mundo? O que é que você está fazendo com o poder que você tem? Porque tem gente que está morrendo de fome. Tem gente que está vivendo em condição horrível. Tem gente que está tendo que se submeter a um casamento falido com agressão física, verbal, sexual. Tem gente que está se submetendo a todos os tipos de situações possíveis. Então, quando eu li o Cortiço, eu olhei para mim e eu pensei em muita coisa. Então foi isso, ficou longo, né? Mas eu não ia conseguir fazer menor. Se eu fizesse menor, eu não ia estar satisfeita também. Então, foi isso, Vanessa. Obrigada. Eu tentei fazer o melhor possível. Não sei como faz uma videoaula, né? Eu falei do meu jeitinho, mas foi isso. Obrigada e um beijo.